trazer um dos principais assuntos e um assunto que o nosso pessoal aqui gosta de debater bastante, que é economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu maior aproximação entre Brasil e Estados Unidos no encontro de autoridades financeiras do G7 no Japão e aproveitou a conversa com a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, para pedir socorro à Argentina. E eu já vou trazer com vocês um trecho do discurso do ministro para a gente já conversar sobre isso. Estamos preocupados com o que está acontecendo com a nossa vizinha, ele disse. E uma das coisas que me traz ao G7 por recomendação do presidente Lula é sensibilizar o G7, o G20 para as condições específicas da Argentina nesse momento. Nós trazemos essa preocupação por uma questão humanitária bastante evidente. Um ministro brasileiro aproveitando uma reunião com uma secretária importante americana para pedir socorro à Argentina. Piperno, eu começo contigo hoje. De que forma que você vê essa fala e esse encontro? Boa tarde a todos, um abraço à nossa audiência. Eu acho que é uma manifestação muito oportuna do governo brasileiro. A Argentina é um país irmão, é o nosso vizinho, é um país com quem o Brasil tem relações mais do que fraternais, relações inclusive em muitos campos de interdependência, é o nosso grande sócio aqui no Mercosul e vive um momento extremamente difícil. A Argentina não tem dólares, aliás, cada vez mais realiza suas transações com a China, por exemplo, em yuan, não tem dólar para pagar. E esse é um modelo de boa diplomacia que o Brasil tem que fazer. Ou seja, o Brasil tem mais trânsito, tem mais influência, o Brasil voltou a se relacionar muito bem com esses países que são verdadeiramente relevantes, então o Brasil tem que usar esse prestígio também para esse tipo de coisa. Significa que o Brasil não vai colocar a mão no bolso, mas significa que o Brasil vai sim usar aquilo que ele tem, um pouco de soft power, inclusive, para ajudar um país vizinho. E olha, é muito bom que o Ocidente fique atento e seja sensível a esses apelos, porque depois não adianta reclamar que a influência da China se torna cada vez maior aqui no continente. Segredo, uma crítica que eu ouvi ao ministro Haddad é: nossa, tem pouco problema para resolver no Brasil, né? Não entendi. Gostei do gráfico. É argentino o ministro ou é brasileiro o ministro? Porque é com dinheiro brasileiro que vai defender a Argentina. Mas você sabe que entre as falas do ministro Haddad menciona uma que é por causa de questões históricas que a Argentina está assim. E tem outra que é por causa de governos da direita que a Argentina está assim. Então eu, Haddad, venho pedir socorro pelos nossos irmãos. Não, Haddad, com todo respeito, ministro, o senhor está errado. Nos últimos 20 anos, somente 4 anos, teve um governo mais ou menos de direita. E digo mais ou menos porque, no final, ele apelou a políticas populistas de esquerda e se deu mal. Então, se nos últimos 20 anos a Argentina está uma porcaria econômica, não foi por culpa da direita, ao contrário, foi por culpa do populismo da esquerda. E daqui a pouco, como Bolívia também não tem dólares, quem sabe o governo brasileiro vai defender a Bolívia também. Mas concluo, o FMI não vai mudar absolutamente nada por causa de uma recomendação do Brasil. E a secretária do Estado também não vai fazer absolutamente nada por uma questão muito simples. O governo argentino está gastando mais do que arrecada e muito mais. E quando as contas não fecham, somem todos os amigos. Finalizando, sabe por quê? Muitos brasileiros falam de los hermanos para nós argentinos. Por quê? Porque os amigos a gente escolhe. Piperno, daqui a pouco eu vou passar para você, porque ele reagiu bastante durante a tua fala, Segre. Mas antes eu quero ouvir o seu ponto de vista, Gani, porque ali depois das jornalistas, o ministro Fernando Haddad até disse que a secretária americana se surpreendeu quando ele falou da Argentina e pediu esse socorro. Olha, ele pode pedir o que ele quiser. Agora, eu concordo com o Segré, o pedido é inócuo. Na verdade, o que os Estados Unidos querem é uma garantia de que a Argentina vai pagar um eventual empréstimo para os Estados Unidos. Como ocorreu, por exemplo, aqui no Brasil, na reestruturação da nossa dívida externa, né? Aquele plano
Brady, em homenagem ao secretário do Tesouro à época dos Estados Unidos, onde a nossa dívida foi transformada ali em títulos negociáveis no mercado, CBONDs, e o Brasil também tinha que cumprir uma série de exigências internacionais, entre elas metas de superávit primário. Então, na verdade, o que prevalece aí não é porque o Brasil ajudou, ou pediu, ou a China pediu, e sim critérios técnicos, capacidade de pagamento do governo argentino. É isso que vai fazer. E essa capacidade de pagamento tem a ver com responsabilidade fiscal, com políticas não populistas, que é exatamente o que a Argentina adotou durante muito tempo, medidas à la governo Dilma, mas mais intensas e por muito mais tempo, e que o presidente Lula, nesse atual governo, é meio simpático com essas medidas. Piperno. Bom, tem uma série de coisas. Primeiro que o Brasil não está abrindo a carteira. O Brasil está fazendo uma intervenção diplomática. É muito diferente. O Brasil está conversando com um governo amigo para que auxilie um outro governo amigo. E a diplomacia existe também para isso, para desatar nós. É evidente que a Argentina tem uma série de imperfeições, de assimetrias, mas a verdade é que algumas questões você também resolve não só diante de questões técnicas, mas influenciadas também pelo ambiente político. Então, é claro que se for analisar só tecnicamente, a economia argentina ela não dá garantia alguma, mas habilmente usa-se também a questão da China. Então, a gente está falando de zona de influência também. Em relação a quem desmontou a economia argentina, vai depender muito do recorte que seja feito. Porque se a gente pegar de 20 anos para cá, é verdade, na maior parte do tempo, quem governou a Argentina foi o casal Kirchner mais Alberto Fernandes. Nos 20 anos anteriores, não. A Argentina, inclusive, teve um momento lá de 5 governos em pouco mais de um mês. Exatamente. Uma semana. Exatamente, uma semana. Você pode dizer que, enfim, é uma economia que vem em decadência desde o final da Segunda Guerra, desde o Perón, enfim, mas que teve também um buraco acentuado durante a traumática ditadura. Uai, nada ampliou mais o fosso da ditadura argentina do que o período militar. Segré, eu quero muito te ouvir sobre isso e também sobre essa necessidade diplomática que o Piperno aponta como de extrema importância para o Brasil, para a Argentina, quando a gente fala de amigos. Então, um país amigo conversando com outro país amigo, que é os Estados Unidos, para auxiliar um terceiro que tem essa amizade, que é o nosso país vizinho. É válida a seu país, inclusive. Meu país, eu nasci aí. É válida a tentativa diplomática, concordo. E por que isso? Porque o Lula comprometeu isso com o presidente Fernandes há uma semana atrás. Sim, então a verdade era normal. até menciona que foi uma recomendação do presidente Lula esse pedido. Tinha que ser feito. Agora, isso vai resultar em alguma coisa? Nada. Não vai resultar em nada. Mas, de alguma maneira, o presidente Lula vai falar para o Fernandes: eu comprometi isso e eu estou cumprindo. Você viu? Mandei o ministro Haddad para pedir socorro para vocês. Mas, infelizmente, não deu em nada. E está certo. Agora, só para complementar, porque a gente tem que falar com objetividade. O governo dos militares em toda a região foi um desastre. Muitas vezes alguém pode supor que melhorou na economia, que melhorou na educação, mas não era um governo democrático e por isso não pode ser apoiado. Agora, tem outra questão em relação aos outros anos que foram anteriores a essa bagunça de 5 presidentes em uma semana, que decretou a moratória, inclusive, nessa semana, e foi um desastre econômico também. Os anos anteriores foram 8 anos do presidente Menem, que também era peronista, só que um peronista um pouco mais liberal. O Piperno levantou a mão aqui. Mas era um peronista com movimentos liberais. E sabe qual foi o problema? Vou mais longe, eu vou te contar uma coisa, Piperno. Eu votei no Menem no segundo governo, mas não falem para ninguém. Mas por quê? Porque ele tinha privatizações, redução do gasto público, até que depois, no segundo governo, foi um acabouço fiscal. Ele decretou que não era importante cuidar do recurso público e terminou no que terminou. Piperno, quer arrematar algo? Sim, porque de fato o presidente Menem não era, obviamente, um presidente de esquerda. E o peronismo, você sabe muito melhor que eu,
ele é o movimento mais, digamos, atípico da história do continente. No mesmo momento, o peronismo tinha, por exemplo, apoios, ligações com os montoneiros, um grupo de extrema esquerda, da mesma forma que ele tinha uma figura como Lope Vega, que era líder de um negócio chamado Aliança Anticomunista Argentina. Então ele tinha, exatamente, ele tinha extrema-direita e extrema-esquerda no mesmo movimento. E além de falar de Brasil e Argentina, Gani, eu quero até comentar sobre isso contigo, porque o ministro Haddad falou também que a secretária americana não se opôs e nem criticou a aproximação cada vez maior entre Brasil e China, e principalmente esses acordos comerciais que foram firmados com aquela visita de Lula e sua comitiva ao país chinês. Faz todo sentido o que ela falou, até porque seria um contrassenso dos Estados Unidos. Olha que interessante. Do ponto de vista ideológico e geopolítico, China e Estados Unidos são rivais, são inimigos, disputam uma hegemonia mundial. Agora, do ponto de vista econômico, eles são parceiros, porque há uma relação ganha-ganha e benéfica entre eles. Por exemplo, os Estados Unidos mandam as suas empresas para a China, produzem a custos de produção muito mais barato. Por exemplo, um celular produzido na China se torna muito mais barato, seria muito mais caro produzir esse celular nos Estados Unidos, provavelmente a gente estaria pagando um valor muito mais elevado. E a China ganha muito dinheiro com isso, eleva ali o padrão de riqueza do país, forma uma classe média e compra títulos da dívida norte-americana. Olha que interessante. Então, eles são rivais do ponto de vista ideológico e geopolítico, mas parceiros econômicos. Então, faz todo sentido. O que o Brasil não pode fazer, Evandro? Entrar na seara ideológica e geopolítica, algo que o presidente Lula, nessas viagens que ele não para de viajar, estava fazendo. Eu quero só fazer uma pergunta rápida e um giro para a gente aproveitar os três nesse assunto. O que o Brasil tem a ganhar ou a perder nesse encontro do G7, já começando pela participação daqueles que representam as economias dos países e que teve a presença de Fernando Haddad? Gani. Olha, eu acho que se buscar acordos comerciais de investimento, tem a ganhar. Tem que realmente dialogar com outros países. De novo, não entrar em esferas geopolíticas que o Brasil tem só a perder. Segré. Tudo a ganhar. Está sentado na mesa com as 7 maiores economias do mundo. Não tem nada a perder. É uma oportunidade valiosíssima. Tanto que não deveria desperdiçar falando de outros países que não seja o Brasil. Piperno. Tem muito a ganhar, sim. Recupere seu espaço que foi totalmente exterminado nos últimos tempos. Volta a fazer. Claro, não, bobagem não. O Brasil era párea. Agora recebeu investimento. Párea. Não, recebe investimentos privados. Não é narrativo. Governo algum. Ninguém via. O Brasil virou uma ilha internacional. Ninguém via governante. O Brasil não recebeu governante importante em momento algum. Mas recebeu. Qual foi o chefe de Estado? Recebeu dinheiro. Ninguém via visitar. Ninguém atravessava o mundo para visitar o fascistoide aqui. Quem foi que veio visitar? Quem foi que veio? Quem foi que veio? Da Alemanha veio? O dos Estados Unidos veio? Não, mas por enquanto também não veio. É o Lula que está indo, Piperno. Aí que você está mal informado. O de anteontem. Mas peraí, ele estaria sendo convidado pelas autoridades. Exato. Anteontem o da Holanda estava aqui, o da Alemanha já veio e todos os outros convidam o Brasil. Você não acredita que o Brasil tenha perdido protagonismo durante a gestão Bolsonaro? Acho que não. Eu acho que, assim, olhando ali o fluxo de entrada de dinheiro, né? Não houve essa perda de protagonismo. Sempre entrou mais. Não, eu acho que dá para olhar isso daí para algo objetivo. O fluxo cambial, né? Olhar ali a balança de pagamentos. O Brasil recebeu muito investimento e teve a pandemia. A pandemia mudou, quer dizer, não dava nem para ter encontro, Piperno. É verdade. Né? Segré, o que você quer colocar aí? Você que está no meio. Eu estou no meio e estou de novo com dor de pescoço. Eu vou trazer uma pomada para você. Por favor, isso. Mas os dois estão certos. Na minha opinião, os dois estão certos. Por quê? Como assim? Como é possível? Vou te explicar do ponto de vista geopolítico e econômico. Quando o Piperno menciona que não tinha tantos visitantes quanto agora, que a abertura de possibilidades de encontro com primeiros mandatários não era no governo Bolsonaro como está sendo pelo menos agora, está certo. Ele está certo. Mas isso não redunda numa questão econômica. E aí o Alan está certo. Nunca teve tanto investimento estrangeiro como nessa época. Opa! Não, mas espera aí, o último ano foram 90 bilhões de dólares. E aí você vê que muitas vezes a política não está na mesma linha que a economia. De fato, saiu uma questão hoje,
que 95% do mercado financeiro não está em confiança com o presidente Lula. Isso quer dizer que eles vão deixar de investir? Não, mas ficam atentos. Então, não redunda tanto uma reunião com presidentes como geração de emprego de capital que está vindo. E Perno, mais um minutinho para você. Entrou algum capital ano passado, por exemplo, porque teve privatização. Então, investidores de fora, que eles compram o que já está pronto aqui. Isso é uma coisa. Agora... Mas privatização também não é uma medida adotada por determinado governo que poderia atrair isso? Só se for um governo totalitário, mas geralmente as privatizações, elas são movidas, elas atraem investimentos privados, né? Agora, por exemplo, a gente não pode esquecer que o Brasil não esteve nesses últimos anos entre os 3, 4 principais destinos desses investimentos. Sim, o Brasil não participava do G7, por exemplo, desde a última gestão de Lula. Desde 2008, exatamente. Nós estamos falando em 14 anos, é muito tempo. E veja, o Lula candidato, aliás, pré-candidato em novembro de 21, o Lula foi recebido por Olaf Scholz, pelo Macron, pelo governo da Espanha. É diferente essa relação. O Bolsonaro ia lá para Nova York agora na hora, ia comer pizza na calçada, ia conversar com os garçons lá na reunião do G20. Sim. É um outro tipo de relação.